Eu queria começar hoje à noite com uma história de uma menina de 16 anos. Ela mora lá no norte da África. E a história começa quando ela, então, tem 16 anos. Adolescente como adolescentes aqui, em São Paulo. Ela ama seus pais. Quando vai para a escola, lá ela fala com as amigas, em vez de escutar o professor. Ela está um pouco teimosa e procura o seu caminho e a sua identidade, como adolescentes aqui. Mas numa noite, a porta da casa bate forte e ela se encontra na rua. O pai dela acabou de falar: você merece estar morta. E por quê? Porque ela quer seguir Jesus. Ela quer deixar o islamismo e seguir Jesus. Então, jogada fora da casa. E é no meio da noite. Ela está lá no escuro. Não é um lugar bom para uma menina ficar à noite. Graças a Deus, deu para arrumar um lar cristão para ela ficar lá. E olha, felizmente, aqui no Brasil, isso raramente acontece. Nós podemos seguir Jesus, ninguém vai nos prender, ninguém vai nos ameaçar de morte, e podemos nos reunir como aqui. E sabe, eu perguntei quantas pessoas cabem aqui na igreja. Eu ouvi 2.000. Olha, a igreja toda da Marrocos cabe aqui. A igreja toda do país da Tunísia vai caber nesta sala. Que privilégio que nós temos de nos reunir assim. Que nós podemos, até com portas abertas, louvar Deus sem nos preocupar. Olha, não é normal o que nós temos aqui no Brasil, o que eu tenho na Holanda. Essa liberdade é um presente de Deus e nós temos que usar este presente. Olha, lá no Oriente Médio, quando você se converte, você vai pagar um preço alto. Vocês conhecem a Bíblia, com certeza. E lá já há histórias de perseguição da igreja bem do início. Eu queria ler uma parte de Atos 12 com vocês. Atos 12, começando em versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o na cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo, entre 2 soldados, preso, com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: viste-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo.
Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Até aqui. É muito texto, eu sei. Mas olha, aqui no texto tem prisão e morte. 2 dos nossos irmãos foram presos e um deles acabou morto. E parece uma frase tão pequena. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Gente, uma frase é uma grande história. Mas como que era isso para a igreja? Como que isso foi recebido? Imagina aqui, ontem à noite a polícia prendeu alguém de vocês. E hoje esta alguém já é morto. Que impacto isso tem? Eu tenho certeza que na época as pessoas na igreja pensaram: será que amanhã vai ser eu? Esta semana nós recebemos a notícia da Líbia. Um irmão nosso, no início dos 20 anos, ele é convertido desde 2018. Ele foi condenado à morte, porque ele quer seguir Jesus. Então, ele se encontra na mesma situação que Pedro. Ele recebeu a pena de morte. E um destes próximos dias, ele não sabe ainda quando, eu também não sei, ele pode morrer, porque ele está seguindo Jesus. Então, isso dá um sentimento de medo na igreja. E será, porque Tiago morreu, que a igreja não orou por ele? Eu tenho certeza que eles oraram. Claro, eles fizeram isso para Tiago e para Pedro. E a coisa boa é Deus sempre ouve nossas orações. Podemos ter certeza disso. Mas, de vez em quando, Ele as responde de uma maneira diferente do que nós gostaríamos. Eu fiquei tão feliz de ouvir esta mulher testemunhando como Deus tocou no útero dela e ficou grávida. Acontece quando nós oramos. Mas o oposto também de vez em quando acontece. Nós sabemos, vocês sabem. Mas quando nós enfrentamos um problema, como a perseguição de tantos cristãos, não temos que ficar de braços cruzados. Nós temos um Deus para clamar e pedir ajuda dEle. Podemos lutar em oração para as pessoas que realmente precisam. E olha, acontece longe daqui. Não está acontecendo aqui em São Paulo. E o problema também parece tão grande. Mais do que 300 mil milhões
300 milhões de cristãos são perseguidos. Mas não olhe para o tamanho do problema, mas olhe para o nosso poderoso, grande Deus. Porque Ele é bem maior do que qualquer problema. Na sua vida e lá na igreja. Então, os dois foram presos. Ambos homens de Deus. Ambos com sólida fé em Deus. Mas um morreu, outro não. E Pedro estava lá na cela, não sabendo o que ia acontecer. Mas sabia que ele pode ter o mesmo destino. Mas isso é perseguição do governo. Na Líbia e na igreja lá na época do Pedro e Tiago. Mas no caso da Sara, pode ir para o próximo slide. Era a família, era o pai. O pai, no mês de Ramadã, o mês de jejum dos muçulmanos, estava procurando alguma coisa em casa. E debaixo da cama dela, achou uma Bíblia. E ele ficou bravo com esta menina. Foi até ela, perguntou, e ela confirmou: a Bíblia é minha. Eu deixei o islamismo e me tornei cristã. Gente, o pai ficou bravo. Ele começou a bater nela e gritou isso: você merece estar morta, e a jogou na rua. A menina, o que eu falei, ficou nesta família cristã. Mas lá, ela estava com muita saudade dos pais. Pensando, talvez eles vão se converter também. Mas não era assim. A maior vergonha no Oriente Médio é quando alguém se torna cristão. Quando alguém deixa o Islã. Então, o pai inventou uma mentira só para se livrar desta vergonha. Ele falou: a minha menina saiu com um homem e está vivendo com ele em pecado agora. Porque essa mentira era melhor para ele do que reconhecer a minha filha se tornou cristã. Mas mesmo assim, ela quis voltar, ela quis contato com os pais. Ligou para casa e o pai teve uma solução. Já fez um tempo depois. Ele falou: você pode se casar. E assim resolver a situação. Então eles tinham este homem muçulmano que até parecia muito legal. O homem estava interessado na Bíblia e a menina, a Sara, pensou: ele vai se converter também. Então ela se casou. E logo depois o homem totalmente mudou. Ele começou a bater nela, tirou o celular, o laptop, proibiu ela ter contato com qualquer amigo, qualquer amiga. Ela não podia mais para a igreja. E assim ela ficou presa dentro da casa. E a casa se tornou um inferno para ela. Só depois de um tempão, o homem falou: eu quero me separar de você. Você não é mais útil para mim. E a jogou na rua. Que vida essa menina tinha. E simples, podemos falar: mas meio esquisito que ela casou com um muçulmano. Mas ela era jovem. E uma cristã que ainda não teve muito tempo de ser discipulado, o que ela saiba. Então, ela caiu nessa. Hoje em dia, ela está bem. Ela está numa igreja, numa casa, porque igrejas num prédio oficial não tem. E ela está num grupo de discipulado lá. Ela está trabalhando e está indo muito bem. Ela está firme com Deus, mesmo que passou tanto trauma. E eu falei para ela: olha, tem igrejas no mundo inteiro orando para você.
porque tem igrejas orando para a igreja perseguida. Ela falou, eu sabia que muitos outros que eu não conhecia pessoalmente estavam orando por mim. Então, pode ser você. Isso me trouxe alegria e me fez sentir que Deus estava comigo. Então, uma simples oração daqui pode dar um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, este sentimento que Deus está com ela, que ele ou ela não está abandonado. Mas o perseguidor nem sempre quer diretamente atacar o cristão. Um pastor lá no norte da Síria, ele experimentou isso. Este pastor se converteu anos atrás do islamismo para cristão e começou a pregar. Se tornou um pastor e agora tem uma igreja de mais de 300 pessoas que se converteram. Mais do que 300 que deixaram o Islã. E o inimigo não gosta disso, de jeito nenhum. Ele nunca gosta de uma igreja que cresce. Então, o que o inimigo resolveu fazer? Atacar o pai deste pastor. O pai ainda muçulmano, o pai de idade mais ou menos 60, como eu tenho. E um dia o pai foi sequestrado. E sabe o que eles falaram para ele? Você vai só sobreviver se o seu filho se entrega para nós. Então eles queriam o pastor. E o que fazer? Imagina você no lugar dele. Você talvez tem pai ou mãe. Imagina ela ou ele sequestrado e você tem que se entregar para extremistas para salvar ele ou ela. O pastor fez o seguinte, ele pensou, eu vou orar primeiro. Então orou e sentiu que ele tinha que deixar tudo nas mãos de Deus poderoso. E ele fez. E graças a Deus, Deus ouviu e libertou este homem de uma maneira milagrosamente. Então, Deus ouve. E vale a pena de deixar o seu problema nas mãos dele. Mas mesmo assim, os problemas não acabaram lá. Os planos malignos do inimigo continuaram. 2 meses atrás, agora julho, o pai estava no carro. Parou um carro em frente, extremistas saíram com armas e bateram com estas armas nele até ele desmaiou. E o resto da história ele ouviu depois, porque acordou no hospital. Estes homens bateram tanto nele que ele ficou bastante ferido. Jogaram ele numa floresta para morrer. E lá, por acaso, tinha alguém andando. Mais um livramento de Deus. Achou o homem, o levou para o hospital e sobreviveu de novo. Mas é assim que o inimigo quer parar a igreja. Tem um casal lá na África do Norte. Ele é pastor. Eles têm um filho. Já há anos esta igreja está indo muito bem. Está crescendo, já implantaram algumas igrejas ao redor, nas casas, de novo, nos vilarejos. E o inimigo tentou tudo de parar ele. Botaram fogo na casa, bateram na esposa, ela ficou internada por um tempão. Apedrejaram a família enquanto caminhava na rua. E ameaçaram o homem muitas vezes de morte. Mas olha, ele não quis sair de lá. Ele ficou, ela ficou, e o filho ficou. Mas agora, no início deste ano, as autoridades locais falaram, agora você vai
você vai perder seu filho. Por quê? Os dois são convertidos. Os dois eram um dia muçulmanos, agora são cristãos. E eles não podem cuidar de um menino que oficialmente, por lei, é muçulmano. Então, a criança vai ser tirada deles. E por essa razão, eles fugiram de lá. Por essa razão, eles mudaram para outro local no país deles. Então, parece que o inimigo finalmente ganhou. Mas este pastor é muito cabeça dura, pode falar, mas também muito fiel com Deus, porque ele agora está indo e voltando para este local para servir na igreja, enquanto a família dele está seguro em outro local. Então, Deus continua trabalhando nesta região através deste pastor. Perseguição tem muitas faces, muito mesmo. E pode ser simples. Imagina, crianças, se seus pais se convertem, o que vai acontecer com você? No primeiro lugar, ninguém mais vai para sua casa brincar com você. E também você não vai ser convidado mais para a casa dos outros. Quando tem aniversário de alguém na sala, na escola, você não vai ser mais convidado lá. E quando está na hora de lazer na escola e todo mundo está brincando, você é a única pessoa lá no cantinho que não pode participar. Parece coisa simples, mas imagina que dor para os pais e que dor para todas estas crianças. Você pode perder sua casa, seu emprego, tudo o inimigo faz para te parar, de fazer voltar para a outra religião. Olha, o Paulo já escreveu quanto ele sofreu na vida dele. Ele ficou em prisões, ele escreve em 2 Coríntios 11, em açoites sem medida, perigos de morte muitas vezes. 5 vezes ele recebeu dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes ele foi açoitado com varas e 1 vez apedrejado. Por que eu estou lendo isso? Próximo slide. Tem este casal na Arábia Saudita. Os nomes deles não são verdadeiros. Desculpa. Mas o Adam, o homem, um tempo atrás se converteu. E já começou a perseguição. Ele ficou na prisão. Foi solto, foi preso de novo. Foi solto, preso de novo. Vez depois vez. Mas ele tinha que voltar para o juiz um dia. E sabe o que o juiz deu para este homem? Ele foi condenado a 900 chicotadas. 900. Quem suportava coisa assim? Eu perguntei, como que era isso? E ele explicou, olha, as autoridades te dão 40 cada vez. E eles batem de verdade para te machucar, para te ferir. Só tomam cuidado que eles não vão te matar. Então, ele foi lá, recebeu 40. E eles deram algumas semanas para o corpo se recuperar. E depois ele voltava de novo, mais 40. O corpo se recuperava de novo, mais 40. E assim ele foi 10 vezes. E quem calculou comigo foram 400 que ele recebeu. Por quê? Porque a lei na Arábia Saudita foi revisada e açoitamentos e fustigação foram abolidos
em 2020. Então, ele teve a sorte de só receber 400. Mas, gente, que perseverança este homem teve para com Deus. Ele ficou fiel a Nosso Senhor. E sabe, a esposa dele, que viu tudo isso acontecer, todas estas vezes que ele foi para a prisão, e todas estas ações que ele recebeu, ela se converteu. Ela quis seguir este Jesus que causou tanto sofrimento na vida do marido dela. E os 2 filhos deles também se converteram. Então, só esta família já é uma mini igreja lá na Arábia Saudita. Mas que escolha uma pessoa faz? Seguir Jesus numa situação assim, sabendo o que pode acontecer amanhã com você. Eles são um grande exemplo para mim, para nós, de o que significa seguir Jesus com perseverança, custa que custa. Nós da Portas Abertas tentamos de estar presentes no primeiro lugar na vida destes cristãos. Como? Eu vou lá para o Oriente Médio, visito as famílias, e não só eu, também outras pessoas, e porque nós queremos mostrar que eles não estão sozinhos, que não são abandonados, que tem cristãos no mundo inteiro que se importam com eles. Mas também tentamos de ajudar em várias maneiras, levando Bíblias, também discipulando as pessoas, porque como pessoas como Hope e Adam vão conhecer a verdade da Bíblia? Sozinho não dá. Claro que dá um pouco, mas precisa de treinamento. Treinamos líderes destas igrejas que surgem lá no Oriente Médio. E também temos cursos para a igreja saber lidar com trauma, porque este tipo de gente passa por algum trauma. Também a igreja lá na Síria, Iraque, depois de tanta guerra, precisa de pessoas que têm sabedoria como lidar com isso. Até na Síria temos uma escola de aconselhamento de 2 anos para treinar a igreja local. Mas olha, é também sobre coisas materiais. Eu falei, eles pedem casa, emprego, salário. Então, de qualquer jeito, eles precisam de ter trabalho para cuidar da sua família, e pelo menos ter um pouco de esperança de poder sobreviver no país deles. Então, investimos muito em projetos de geração de renda. Eu quero mostrar alguns. Eu acho que tem que pular uma foto. É Amgad. Eu estava com este homem no mês de fevereiro, lá na Síria, na cidade de Latakia. E olha, a mercearia dele parece nada. Mas ele conseguiu realizar esta loja com nossa ajuda. E agora, tem 3 famílias que têm salário através desta pequena loja. E ele está também sustentando os seus pais e ele está poupando dinheiro para o seu casamento. É um sinal que ele tem esperança agora. Ele quer um futuro no país dele. Este irmão nosso, agora, ele vai ficar na igreja. Ele vai ficar firme no país dele. E este país precisa tanto de pessoas que brilham à luz de nosso Senhor Jesus. Próximo. Elias, um homem lá na cidade de Alepo. Ele perdeu uma perna na guerra. Nós demos uma prótese para ele. Mas também demos um carro para
fazer o trabalho de taxista lá na cidade, e o táxi está lá atrás dele. Eu tive coragem de entrar neste carro e andar com ele pela cidade, e até com uma perna ele dirige muito bem. Então, mas olha o rosto dele, como que ele é feliz, como que ele viu que Deus está fiel com ele, porque Deus está dando estas oportunidades para este homem, para ficar no país dele. O próximo é George. Síria também. Lá na Síria tem um boicote internacional. Significa que nada novo entra lá. Então tudo é consertado lá. E não uma vez, mas tantas vezes já durante estes 11 anos de guerra. Ele tem um bom salário. O próximo. Alá. O nome dele parece um pouco estranho, mas é o nome dele. Ele é um irmão nosso. A família toda teve que fugir quando rebeldes entraram no local deles. E eles não gostavam tanto dos nossos irmãos. Então eles fugiram para um outro local, só levando as coisas que deu para carregar. Mas lá na nova igreja que recebeu eles, ele se ofereceu como voluntário para entregar comida para idosos que moram nesta região. Eu achei tão lindo, um homem que perdeu tudo, se oferece na igreja como voluntário para servir lá. E olha, ele também ganhou uma serralheria, onde ele trabalha com os 2 irmãos dele. E está indo muito bem. Mas alguém que fica fiel na Síria e que vai ficar na igreja. Último. É a Dina. Dina está lá no lado direito. Gente, ainda tem que fazer isso de vez em quando. Olha, eu já conheço ela há muitos anos. E a primeira vez que eu encontrei com ela lá na Alepo, enquanto tinha bombardeios ainda lá, esta mulher só estava chorando. Por quê? O marido dela foi sequestrado porque ele é cristão. Ele foi sequestrado junto com outro homem. E aconteceu o seguinte: os 2 estavam no ônibus, indo para um outro lugar para o trabalho deles. O ônibus foi parado por extremistas. Eles falaram: tem crente aqui no ônibus? E tinha os 2. Levantaram a mão. Eles tinham que sair, foram levados. E um deles, mais tarde, voltou. Então, por isso, sabemos como que foi a história. O homem contou: olha, eles botaram pressão em nós todos os dias, falando: vocês vão morrer se vocês não negam Jesus. Se negar Jesus, vai sair vivo daqui. Então, um homem voltou. Ele nunca falou o que ele tem feito. Ele sempre, quando perguntava, ele fez estas voltas, falar coisas, mas não falando a resposta certa. Mas sabemos que ele provavelmente negou Jesus. E num lado é fácil de julgar um homem assim. Pensar, negou Jesus, então acabou. Mas olha, a Bíblia, Pedro negou Jesus 3 vezes. E lá na praia, Jesus o aceitou de volta. E Jesus deu um novo futuro para este homem. E fez ele um dos pilares da igreja. Mas ele também falou: olha, o marido da Gina, ele não quis de jeito nenhum negar Jesus. Ele ficou com a fé dele sem negar o seu Salvador.
ele nunca voltou. E agora, anos mais tarde, ela está tão feliz. Ela está firme na igreja. A igreja cuidava tanto dela. E o filho que eles tinham, de 2 anos na época, quando foi sequestrado, agora tem 10 anos. Ele está indo para todas as atividades da igreja evangélica lá em Alepo. Ela também participa. Ela cresceu demais. E agora está fazendo curso de manicure. E lá na Síria, unhas são muito importantes, como aqui no Brasil também, parece. Na Holanda não é assim. Vamos voltar rapidinho para o texto, só para terminar. Aqui podemos ver como a igreja reagiu no meio de perseguição. Eles reuniram à noite e ficaram orando a noite inteira. E no pré-culto foi falado, grandes coisas vão acontecer aqui. E talvez a igreja tinha esta esperança também, mas olha, parece que eles tinham pequena fé. Por quê? No momento que Pedro bateu lá na porta, eles não podiam acreditar. Eles falaram para Rode, esta serva, você está fora de si. Ou mais tarde, é o anjo dele. Como que ele já faleceu. Então, pequena fé. Mas mesmo com esta pequena fé, eles foram para o nosso Deus. E nosso Deus fez o milagre. Então, mesmo que você enfrente uma situação e pense, não sei se Deus vai me ouvir, não sei se Ele vai responder. Vai para Ele. E Ele até pode mandar, como Ele fez no caso de Pedro, mandou o seu anjo para tirar ele do prisão. Então, ore. E tem outra coisa que eu queria falar sobre isso. O Pedro, o que ele estava fazendo? Ele estava assim. Este homem estava dormindo lá no meio de 2 soldados com correntes nos punhas. Eu acho, porque a igreja estava orando e Deus deu no coração dele, na mente dele, esta paz que excede todo o nosso entendimento. Isso fez ele simplesmente dormir lá, mesmo sabendo que amanhã ele podia morrer. Então, uma simples oração de nós pode fazer isso. Deus pode mandar os seus anjos, mas também pode dar paz no coração da pessoa que precisa. E olha, pessoas como Sara, como Adam e Hope, Gina, eles precisam nossa oração. E vocês podem fazer isso. Vocês podem ser a resposta para eles. No website, nossa organização tem agora uma iniciativa de levantar 1 milhão de pessoas orando para a igreja lá. E a coisa linda é, quando você clica lá, falando que você vai orar, vai brilhar uma luz lá no mapa do mundo, onde você mais ou menos se encontra. E nós queremos que esse mapa do mundo vai brilhar, mostrando que a igreja lá não é abandonada. Podemos contar com vocês? Amém.